Muito boa noite, nós estamos aqui nesta quarta-feira com Palavra Franca Saúde e estamos entrando aqui daqui um minutinho oficial apresentando nossa convidada e nós vamos atualizar aqui, ver os amigos que estão entrando. Você que está aí ao vivo conosco, compartilha, manda para os amigos, para a família. Nosso tema de hoje é super interessante, necessário para as famílias. E vamos atualizando aqui. Vamos ver quem está conosco. Carregando. E às 22 horas, quero apresentar aqui nesta noite, quero desejar a você que nos acompanha uma muito boa noite, cumprimentar os nossos moradores de Valparaíso de Goiás, nossos amigos, seguidores, e dizer que neste dia 4 de outubro, nossa cidade comemora um feriado do padroeiro da cidade, São Francisco de Assis. Então, quero cumprimentar todos os moradores da cidade nessa noite, pedir que compartilhe, nos siga, nos assista, um tema de extrema importância para a nossa família. E quero cumprimentar aqui nesta noite minha amiga Miriam Fernandes, comeviana. Quero dar uma boa noite para as nossas amigas do Comev, dizer que são muito bem-vindas que nos acompanham. E a Miriam, que ela é psicanalista clínica, gente, psicopedagoga. Eu vou ter que ler, Miriam, orientadora social, teóloga e hoje formada também nessa parte da dependência, Então nós vamos entrar aí nesse assunto da codependência e ela também é terapeuta sistêmica familiar, analista comportamental e capelã. Que currículo, Miriam! Seja bem-vinda e muito boa noite. Boa noite a todos. Isso aí é um monte de coisa que se juntar dá uma só. Amor. Coisa boa, Miriam. Eu quero aqui desejar uma muito boa noite a todos os agentes comunitários de saúde. Hoje, 4 de outubro, também é comemorado, Miriam, o Dia Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, que é uma categoria aí da estratégia de saúde da família extremamente importante, que leva aí para os lados educação e saúde, que leva aí para os lados a informação, e a interação da nossa estratégia de saúde da família com as famílias do município. Então, eu deixo aqui os meus parabéns, os meus cumprimentos a todos os amigos agentes comunitários de saúde e endemias, que é uma data nacional. Ainda teremos aí esse mês a data municipal. E quero passar aqui, para a Miriam e falar que o nosso tema dessa noite, para você que nos acompanha, é o processo familiar da codependência. É isso, Miriam? Isso, exatamente. Miriam, para os nossos amigos que nos acompanham entender, eu quero começar falando com você de processos muito simples. Por exemplo, o significado de uma codependência. Tá. O termo da codependência, ela surgiu como uma forma de identificar os familiares das pessoas com problema com álcool, com os alcoolistas. Então, ali no final, no início da década de 70, nos Estados Unidos, então, todo aquele familiar que acompanhava um alcoolista nas reuniões do AA era considerado codependente. Então, daí veio o termo da codependência.
Com o passar do tempo, aí foi mudando um pouco a dinâmica, porque entendeu que o processo da codependência não se dá única e exclusivamente no caso do álcool ou de qualquer da droga química, né? Hoje a gente já pode ampliar mais aí o leque, né? E entender que todo o processo que a pessoa passa a ter o vício de querer tirar o outro do vício, ou querer resolver a vida do outro, querer consertar a vida do outro, ou aquela pessoa que acha que o outro não tem condições de fazer e que ele precisa fazer pelo outro, né? Então isso é um processo de codependência, é quando você se anula em prol do outro, né? E aí hoje a gente vê que essa dinâmica também está muito ligada a pessoas que têm, por exemplo, dentro de casa, uma pessoa com transtorno mental, né? Ou qualquer outro tipo de doença, ou comportamento que de alguma forma a gente diz que não está dentro dos padrões, né? Porque na verdade não existe normal, né? Porque aquilo que é normal para mim, para você pode ser um absurdo. Então a gente, né, a normalidade a gente atribui assim, aquilo que a sociedade espera, aquilo que a religião espera, aquilo que é um padrão dentro da realidade da nossa realidade, entendeu? Quero cumprimentar aqui, Miriam, nossa amiga Antônia Salazar, psicóloga, que nos acompanha nessa noite. Boa noite, Antônia. Boa noite. Muito obrigada por nos acompanhar. Já compartilha aí. Israel Luiz, boa noite. E, Miriam, prosseguindo, a questão do processo, né? Assim, do codependente com a família. Como é que constitui isso aí? Como é que gera? A questão é como eu falei, né? A dinâmica se dá pelo fato de que alguém dentro de uma família, quando tem um caso, por exemplo, né, de adicção dentro da família, o que acontece? Esse adicto, ele vem para o centro da família e toda a família passa a girar em torno desse dependente, né? Desse dependente químico. E aí, a coisa mais difícil e mais complicada é porque todo mundo começa a olhar para o adicto como o doente. Só que quem desenvolve o processo de codependência também está doente. Hoje é muito mais fácil você tratar, vamos dizer assim, convencer um adicto que ele é doente do que um familiar dele. Porque o familiar sempre acha assim, eu sou saudável e preciso ajudar o outro, que o outro é doente. À medida que essa pessoa começa a abrir mão de tudo na sua vida, né? A gente chega ao extremo de pessoas com codependência que ela não vai mais ao médico, ela não faz mais um exame preventivo, ela não vive a vida dela, ela não dorme, ela não come, entendeu? E ela fica ali em função daquele... De buscar a cura, de resolver, de vigiar, de saber o que ele está fazendo, não faz isso, você tem que fazer assim e tal. Aí, meu filho até agora não chegou da rua, então eu não durmo, eu fico acordada até ele chegar. Se eu ficar 3 dias fora de casa, eu vou ficar 3 dias sem dormir, entendeu? Então, quando a pessoa começa a abrir mão de si, ela começa a se anular, entendeu? Em prol do outro, então a gente começa a identificar que ela está num processo doentio, né? E que ela desenvolveu a codependência. Então a gente pode falar que a codependência é a preocupação em excesso da família, isso, daquele parente, isso, daquela esposa, daquela mãe. Isso. Além da com a pessoa. Isso, além da preocupação, é a dinâmica, é a crença que se estabelece que ela tem capacidade de ajudar o outro. Entendeu? Como se ela olhasse para aquele e falasse assim, é responsabilidade. Como se ela fosse a solução minha, e a responsabilidade. Isso, é responsabilidade minha tirar meu filho da droga. É responsabilidade minha mudar o comportamento do meu marido que tem um transtorno mental, entendeu? E aí o que ela faz? A gente costuma dizer que a codependência ou a dependência é a ausência de si. A pessoa se esquece, entendeu? E aí o que a gente vê?
Na família com dependente químico, principalmente, você vai observar que ali mãe, pai, porque normalmente assim, não são todos dentro da família que vão desenvolver a codependência, mas normalmente tem um, né? Ou é a mãe, ou é o pai, ou é um irmão, ou é o tio, uma tia. A gente pode falar que é aquele que é mais ligado com a pessoa. É aquele que é mais ligado, né? Aquele que olha para aquela pessoa e se coloca na posição de salvadora. Eu preciso salvá-lo. Eu trago para mim a responsabilidade que é do dependente químico. E isso pode gerar em mim também uma dependência que torna codependente. Exatamente, que aí essa dependência, enquanto eu estou só focado no outro, só quero ver o que o outro faz, corrigir, boto a minha vida em risco, vou buscar na boca de fumo não sei quantas horas da manhã, várias situações, né? Tem mães que pegam o carro ou andam pela rua atrás de filho e entra na frente do traficante e tenta defender o filho. Isso é uma codependência, porque ela não está olhando para a vida dela, ela não está olhando para ela. O foco é o outro. Ela não se olha, né? Então é um processo doentio. Porque, Miriam, assim, o processo familiar da pessoa, vamos tirar aí agora a codependência. O processo das famílias, que já possui aquela pessoa, né, que faz o uso excessivo do álcool, da química, do que seja, já é muito dolorido. Né, aquela convivência constante. Vamos falar do álcool, vamos dizer que só o álcool. A pessoa que tem a família, que tem aquela pessoa específica que bebe muito constantemente, ela já tem um sofrimento estabelecido ali pelo transtorno, né? Que o uso excessivo do álcool traz. E aí, fora isso, sofre-se. Vamos pôr na escala da família, né, brasileira. A mãe, o pai, as crianças, os irmãos e tudo. E aí, o que eu queria te perguntar? Independente, a família ali já tem esse sofrimento sem a codependência. E tendo essa codependência, a família passa a ter, então, 2 doentes. Sim. 2 doentes. Exatamente. Falando aqui de políticas públicas, entrar muito rapidinho nisso. Como é que você estipula do que a gente precisaria hoje para a busca do tratamento desses pacientes? Olha, o ideal aqui, pelo menos para o nosso município, né, é que a gente tivesse funcionando aqui o CAPS-AD, que é o CAPS, que ele é voltado, né, ele é voltado para álcool e drogas, é específico para isso. Por quê? Porque dentro do CAPS-AD vai encontrar apoio para o familiar, apoio para o dependente químico, né? Porque o que a gente vê? Qual é a maior dificuldade que nós temos? Eu tenho um alcoolista na minha família. E chega um tempo que ele está ali doente e tal, me pede ajuda, eu mando para um grupo de apoio, uma comunidade terapêutica, ele vai para lá, fica ali 6 meses internado. Aí, ele volta para casa, certo? Só que essa família não foi devidamente orientada, né? Ela nem sabe como lidar com esse alcoolista. O que acontece? Muitas vezes, e isso eu já vi acontecer, no dia que o rapaz ficou lá 6 meses na clínica, no dia que ele chegou em casa, deram uma festa regada a cervejas para comemorar a volta dele. Puxado. Adivinha quanto tempo ele levou para ter a recaída? 5 minutos? Você entendeu? É como eu falei, a família tanto vai atuar de forma a proteger, como a colocar em risco a vida desse dependente, né? Em outras situações, por exemplo, um dependente químico, ele vai para a comunidade terapêutica, fica lá e tal, vem para casa. Quando chega em casa, aí fica assim, se sumir um garfo, foi você que roubou. Por quê? Porque ninguém mais confia nele e começa todo mundo a acusar de qualquer coisa errada. Se ele vai na esquina, quando volta, aí a mãe já fica assim, deixa eu cheirar sua boca, deixa eu ver se você usou alguma coisa.
E aí isso já traz uma pressão em cima dele, ele não suporta aquela convivência e aí é a recaída. Vou te fazer uma pergunta muito simples, que talvez para as famílias foi de um termo que você usou. Mas antes eu quero dar muito boa noite para Francisca Brandão, que nos acompanha, nossa amiga Maria Velônia. Olá, Velônia, tudo bom? Leonardo, nossa amiga Comeviana, ela pôs boa noite, Comevianas lindas. Boa noite, Noemi. Muito obrigada aí pela sua audiência, sua atenção, nos acompanha aí. E Miriam, você usou aí o termo, porque assim, pode ser que para a maioria das pessoas seja novo, né? E aí eu quero que você me diga a diferença e o porquê, tá bom? Você usou aí o alcoolista, né? E diga-se de passagem, sim, que na linguagem geral as pessoas chamam de alcoólatra. Me explica. É um termo que a gente usava há um certo tempo. Certo. Agora, atualizando, a gente substituiu o termo alcoolista por alcoólatra por alcoolista. Alcoolista. Hoje já é normal, a gente já se referir como alcoolista. Como diz o outro, é só uma atualização. Olha, eu não aí eu não sabia. Alcoolista. Ai, certo. Muito obrigada, meninas que nos acompanham aí, compartilha. E voltando, Miriam, há um tempo atrás nós tivemos um contato, né, devido ao trabalho da igreja com algumas famílias, né? E pudemos acompanhar alguns dos comportamentos e a dificuldade dessas famílias, assim, diante do adicto. E, assim, você explicou aí a questão do CAPS, AD, o nosso município não tem, não é isso? Não tem. Não tem? Tá. E qual a média de população para que o município tenha a condição de buscar abrir um CAPS AD? Até, eu não tenho muita certeza, mas eu acredito que é acima de 200 mil habitantes. Na sua experiência de acompanhar essas famílias, qual a maior dificuldade? A pessoa se convencer que ela precisa de ajuda. Ou seja, a pessoa se convencer que ela está doente, que ela é uma codependente. Exatamente. A gente não está falando nem do dependente. Não, o dependente é muito mais fácil. Né? O dependente é muito mais fácil. É isso que eu estou te falando. O maior obstáculo que a gente encontra dentro das famílias é o codependente entender que a dinâmica dele é doentia tanto quanto do adicto. Entendeu? Por quê? Porque, como eu disse, bota o adicto no centro da família e todo mundo fica olhando para ele como o coitado, como o doente, como, né? E às vezes até porque não tem vergonha na cara, porque é isso. E isso não é verdade, né? A gente precisa entender que por trás de uma codependência, aliás, por trás de uma adicção ou de uma compulsão, tanto seja por álcool, por droga, pornografia, mentira, compra, comida e uma série de coisas que tem por aí, existe uma pessoa com uma dor, entendeu? E que por não conseguir resolver essa questão emocional, é como se essa pessoa tivesse, a gente fala que é a dor da oralidade, a gente fala que é o comportamento da oralidade, né? Que é do oral. Então, como é que essa pessoa que tem esse traço oral se comporta? É como se ela tivesse um vazio no peito e ela precisa de algo para ficar preenchendo isso o tempo todo. Só que assim, coloca, mas não preenche, né? Então ela tem a necessidade de buscar. Normalmente, tá? Vou entrar aqui um pouquinho na questão da sistêmica, da visão sistêmica. Sim, fica à vontade. Da minha área, né? Então, normalmente, 99% das pessoas que eu atendi com problema de adicção tiveram problema com o pai na infância. Ou foram abandonados, né, pelo pai, abandonado no sentido, o pai deixou minha mãe, ou eu nem conheci meu pai, ou o pai ausente. Estava dentro de casa, mas não, de alguma forma, ele não conseguiu desempenhar a função de pai na vida do filho. Entendeu? Então, a dor do abandono gerou nessa criança a oralidade. Entendeu? E aí, quando ela vem para a fase adulta, ela vem com esse comportamento. Porque eu costumo dizer, Janaína, que nós adultos somos reflexo da nossa criança.
Dentro de nós tem uma criança que tem dores, que tem traumas, né? Que tem crenças. Então, assim, é muito fácil olhar para uma pessoa e condenar, criticar, dizer que ele está ali porque ele não tem vergonha, porque ele não tem caráter, porque ele é isso. Só que, assim, nenhum adicto um dia acordou e falou assim, nossa, descobriu que é o que eu quero ser na minha vida. Eu quero ser um dependente químico. Eu quero ir pra rua, eu quero apanhar, eu quero precisar roubar para poder sustentar meu vício, eu quero apanhar da polícia, eu quero correr o risco de morrer. Ninguém decide por isso. Entendeu? E se ele foi procurar drogas, é porque tinha uma dor, tinha um vazio, tinha algo emocional que ele não conseguia resolver. E provavelmente as pessoas de dentro de casa, principalmente, não percebeu ou não estou responsabilizando, né? Sim. Mas de alguma forma essa pessoa, esses familiares, esse pai, mãe, não identificou essa necessidade do filho, né? Aí às vezes não dá a devida importância, ou acredita assim, não, mas eu nunca usei, ou fulano nunca usou, ele também não vai, né? O que a gente precisa entender é que cada um sabe o que é o seu insuportável, né? Aquilo que pra mim pode ser uma dorzinha boba, que você olha e fala, nossa, mas isso aí não, pra mim pode ser o meu insuportável, eu não posso não conseguir lidar com isso, né? Então, muitas vezes, a questão da dependência é isso, né? Então, essa criança sentiu a dor do abandono, sentiu a dor da rejeição, então, quando ele vem para uma certa idade, aí o que ele vai querer? Ah, eu não quero mais sentir essa dor, eu não quero mais ser rejeitado. Provavelmente, o que ele faz? Vai procurar um grupo de amigos. E quem normalmente abre os braços? É quem já está na mesma dinâmica. Você está com problema lá na sua casa, sua família não te escuta, não dá importância, seu pai não te entende, seu pai está ausente, vem para cá que a gente te acolhe. Só que para você pertencer a esse grupo, você vai ter que fazer uso. E aí, às vezes, para se sentir pertencente, para não se sentir rejeitado, a criança, o adolescente, o adulto acaba entrando numa dessa. Miriam, só para ficar bem claro aqui para os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham, nós citamos a questão do álcool, né? Mas você deixou claro aí a questão dos tipos de adicção. Então, vamos estabelecer que, inicialmente, alguns tipos, para ficar claro, para as pessoas que nos acompanham entender que o adicto não é só aquele que faz o uso do álcool ou da química, que eu achei algo bem interessante que você entrou nos termos aí que eu não imaginava. Então, explica para nós aí, além do álcool e da química, o que pode se tornar. Porque o que é o adicto? O adicto é aquela pessoa que vive em função, né, ou não consegue se controlar diante de uma determinada substância ou situação ou comportamento. Então não é só substância, é situação e comportamento. Exatamente. Por quê? Porque lembra que eu falei do buraco aqui? Sim, então, do vazio. Ele precisa preencher esse buraco, né? Certo. Esse vazio. Então, muitas vezes, onde é que ele vai buscar esse preenchimento? Na comida. Aí ele vai desenvolver uma compulsão alimentar. Então, sim, ele vai comer, e todas as vezes que ele ficar triste, ele vai comer, entendeu? E se ele tá feliz, ele vai comer. Da mesma forma que o usuário de droga vai lá usar a droga, por quê? Não porque eu tô triste, porque eu tô feliz, porque aconteceu, porque deixou de acontecer. O que tem a compulsão alimentar, a mesma coisa, né? Tem outras pessoas que não. Onde é que eu vou me preencher? Preencher jogando. Então ele vai desenvolver uma compulsão por jogo, entendeu? Vai depender do que ele se identificar, ou aquilo que vai de alguma forma alterar o sistema nervoso central, porque a droga não é isso a função da droga? Sim. Alterar. Então qualquer situação que altere isso para ele, que proporcione um certo prazer para ele, é o que ele está tentando trazer para poder se preencher. Outras pessoas desenvolvem compulsão por pornografia,
que é uma das coisas muito graves, Sim. tanto quanto a dependência química e que quase ninguém fala e que ninguém quase fala, ninguém mas o se índice importa. é altíssimo. Exatamente. Por exemplo, eu tenho um paciente, o garoto está com 20 anos de idade, né? Desenvolveu uma compulsão por pornografia e por causa disso ele desenvolveu o transtorno do toque e síndrome do pânico. Hoje ele está com 22, 23 anos de idade, ele não consegue sair do quarto dele e quando sai ele é incapaz de sair da casa dele para ir na portaria do condomínio deixar um lixo. Porque ele acha que ele vai morrer, que alguém vai matar, ele entra em pânico e ele não consegue ir. Dentro de casa, né, o que acontece? Está lá consumindo, fazendo uso consumindo a pornografia. Aí começou a desenvolver o toque, por quê? Porque ele começa a se sentir sujo com o que ele faz. Aí ele toma 10 banhos por dia, esfregou tanto a pele que já tem parte do corpo que está na carne viva, entendeu? Toma tanto banho, lava o cabelo, que o cabelo já está cheio de buracos, já caiu bastante cabelo, entendeu? Ele vai comer, por exemplo, ele pega um pacote de biscoito. Ele imagina que se ele tocar no primeiro biscoito, ele vai contaminar todos os biscoitos. Então ele não come, está num estado de desnutrição, entendeu? Então assim, é uma coisa séria, só que ninguém fala, ninguém se preocupa, acha que é normal, entendeu? Mas pode levar a várias consequências, da mesma forma do álcool, da mesma forma de qualquer outra substância química. Você falou aí do processo, né, da dependência. E como é que seria o processo do tratamento para a pessoa sair dessa dependência? Da dependência ou da codependência? A gente pode se referir, porque a gente falou agora da dependência. Da codependência, entendeu? Sim. Primeiro, a pessoa precisa entender que hoje já é considerada uma doença. A codependência hoje é considerada uma doença, né? Não é só um comportamento, mas a pessoa entra num processo doentio, né? Na repetição, né, desse comportamento. Sim. Então, o que é a primeira coisa que a pessoa precisa entender? Que ela não faz aquilo da mesma forma que o adicto, ela não faz aquilo porque ela quer, ou porque tem um controle. Não é isso, entendeu? Normalmente, quem desenvolve a codependência? Aquela filha mais velha, que teve que tomar conta de um monte de irmão, que a mãe transferiu a responsabilidade para cuidar da casa, para cuidar dos outros, para a filha mais velha e às vezes muito pequena, entendeu? Então o que essa criança aprendeu? Eu tenho que tomar conta do outro, eu tenho responsabilidade em ajudar o outro. Então ela vem para a fase adulta com essa crença, que é o que a gente chama de salvadora. É a síndrome da salvadora. Então ela vem pra cá e ela não consegue entender que o outro tem direito à escolha, que ela não tem poder para interferir, que não foi ela quem viciou o outro, que não é responsabilidade dela. Ela assume, ela traz para ela toda a responsabilidade pelo comportamento do outro. E dentro dessa dinâmica ela acaba se anulando em prol do outro. Entendeu? Então é aí que por isso que vem essa situação. Então, não só meninas, né? Estou falando nisso quando vai dar lá, quando a codependente é a mãe. Mas no caso do pai, por exemplo, é aquele rapaz, aquela criança que, por exemplo, o pai morreu e ele desde cedo precisou trabalhar para cuidar da família. Então, ele desenvolve um senso de responsabilidade tão forte, tão assim, em demasia, entendeu? Que quando vai para fase do adulto, ele continua na mesma dinâmica. Eu tenho que salvar, eu tenho que tirar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que colocar minha vida em risco, entendeu? E isso acaba virando um vício. Miriam, eu quero cumprimentar essa noite a nossa amiga Sara Damas, que está nos assistindo. Sara, boa noite, Sara. A Antônia fez uma pergunta aqui bem interessante. Quero cumprimentar João Paulo. Obrigado, João Paulo, por nos acompanhar. Ela pôs assim, estive em um local esta semana
que existe um espaço do AA. E na frente abriram uma distribuidora de bebidas. Aí ela pôs: Miriam, qual a sua opinião sobre isso? Complicado, né? Dá-se dizer que nossa cidade o que não falta é distribuidora de bebidas. Sim, e você percebeu que no período da pandemia nós subimos de mais ou menos 70% o número de distribuidoras de bebidas? Assim, eu percebi que aumentou. Eu não vi a proporção, mas eu sei que foi bastante. Se você, por exemplo, eu fiz questão de passar e ficar observando. Aqui no Jardim Oriente, uma rua que tinha uma distribuidora, hoje se você passar nessa mesma rua tem 4, 5, 6. A mesma rua. Toda esquina hoje você encontra uma distribuidora. Você pode ir num lugar que não tem nenhuma padaria decente, mas tem uma baita de uma distribuidora. Você entendeu? Então, assim, porque isso realmente foi um salto durante o período da pandemia. Foi o consumo de bebidas alcoólicas subiu assim de forma tremenda. Sim. Entendeu? Sim. E aí, com isso, aumentou violência, né? Porque está relacionado. Então, assim, fica complicado porque qual é o problema do adicto? O adicto é aquela pessoa que, se o problema está ali, ele tem que passar 10 ruas abaixo, que ele quanto menos não fica sem parar. Ele tiver, né, já é complicado. Sim. Embora que, por exemplo, eu nunca vi ninguém dizer assim: eu parei de beber porque eu não tenho dinheiro para comprar bebida. Nem eu. Eu parei de usar droga porque eu não tenho mais dinheiro para comprar droga. Eu nunca vi. Entendeu? Então, é bem complicado. Sim. Entendeu? Porque sempre tem um jeito, dá-se um jeito. Quando eu não tenho para beber, eu me associo a alguém que possa me proporcionar a bebida, né? E assim, tirando um pouco dessa parte do codependente, independente disso, a bebida em si, ela traz muito sofrimento para as famílias. Com certeza. Qualquer tipo de adicção. Entendeu? Não precisa ser só a dependência, não. Sim. Por exemplo, eu não sei se olhando e já você me fala, é porque eu lembrei aqui. O uso excessivo das redes sociais. Também uma codependência. É uma adicção, assim, uma compulsão. Tudo aquilo que você perde o controle, tudo aquilo que exerce um controle sobre você é uma codependência, seja o que for. Então nós podemos dizer que nós temos aí um número de jovens com propensão, não vamos dizer que sejam, mas que tem essa... É fácil, entendeu? Pega o seu filho lá de 4, 5 anos que vive assistindo As crianças já nascem com os aparelhos. Toma o celular do teu filho e fala para ele assim: hoje você vai ficar o dia todinho sem usar o celular. Dependendo do comportamento dele, você já sabe qual é a situação dele, onde é que ele já está. Entendeu? Eu vi um vídeo essa semana de uma criança, me parece que de 3, 5 anos, não me lembro mais, que a mãe tirou o celular, não queria mais que ele assistisse, ele chorando e ficava assim, passando o dedo na mão, como se ele estivesse rolando a tela do celular. Compulsão. Entendeu? Chorava e ficava. Já é um caso a se pensar, né, da nossa geração, da geração atual que está aí. Entendeu? Gente, assim, é tão fácil identificar, entendeu? Por exemplo, começa a contar quantas vezes você deixa de fazer alguma coisa para ir olhar a rede social. Começa a contar. Eu já contei. Aí quando passa de um certo número, você fala: opa, parece que esse negócio aqui tá complicado. Entendeu? Gente, eu falo assim, porque até nós que dependemos disso para trabalhar, tem hora que você tá lá com mil coisas para fazer. Deixa eu largar isso aqui. Aí você tá lá com 1000 coisas para fazer e você fala assim: nossa, mas eu, pelo menos, marco a agenda dos meus pacientes pelo celular. Aí, não, tem aqui porque eu tenho que atender alguém, tem que ver a data desse. Aí daqui a pouco eu olho, fulano mandou um vídeo
videozinho. Quando eu penso que não, 1 hora foi embora E o eu tempo só que lá toma? rolando, entendeu? Então assim, gente, isso é muito fácil. Então a gente tem que se policiar, porque senão você vai para uma compulsão, entendeu? E isso vai dificultar, entendeu? Então assim, o ideal é eu ter consciência. À medida que eu tenho consciência do que aquilo que eu estou fazendo é prejudicial para mim, entendeu? Aí tá tudo fácil. O problema é quando você entra nessa dinâmica, não consegue mais sair e você começa a dizer, não tem nada a ver, não sou não, na hora que eu quiser eu paro. Aí quando você começa a negar que você está com dificuldade, aí sim, você já entrou pelo processo de codependência, de dependência. Então, Miri, só nos leva a refletir, né, sobre a importância do equilíbrio para tudo na vida, né? Porque às vezes a gente acha que é só uma questão de uma bebida, só questão da parte química, mas aí você falou da parte alimentar, Sim. Nós falamos da pornografia, Sim. Nós falamos da questão das redes sociais. Então, assim, principalmente nos dias de hoje, com toda a informação que nós temos acesso, a consciência do ser humano no geral tem que ter do equilíbrio em todas as áreas da vida dele. Sim, sim, porque é muito fácil se viciar, entendeu? Porque o que acontece, Janaína? Por exemplo, imagina que você está com uma dor de dente e o seu dentista viajou e só vai poder te atender daqui 3 dias, certo? E você não quer tomar medicação porque você não gosta de fazer uso de medicação. E o dente começa a doer, e você já não consegue dormir a primeira noite, você começa a entrar em angústia porque aquilo está doendo. De repente alguém fala assim, não, toma aí umas 15 gotas de dipirona que rapidinho passa. Você vai lá, toma a dipirona e milagrosamente amenizou tudo. 15 minutos você não sabe o que é dor. Aí você fala assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? Gente, pra que eu sofri tanto? Aí a dor voltou. Imagina se daqui 5 horas passou o efeito da medicação, o dente começou a doer novamente. O que você vai fazer? Tomar dipirona. Vai tomar de novo. E com certeza você não toma mais 15 gotas. Não, você já 20. vai tomar 20 porque você vai dizer assim, eu acho que 15 para durar vai um pouquinho dar. mais. Exatamente. E assim, até o dia que o seu dentista voltar, você já tomou tudo quanto era de dipirona, você já passou para um remédio mais forte, você já tomou um relaxante muscular, você já tomou um anti-inflamatório, você já tomou não sei o quê, entendeu? Então assim, é o que acontece. Eu costumo dizer que o álcool é a porta de entrada para todas as outras drogas. Entendeu? Eu acredito Porque nisso. chega num ponto que o seu corpo vai desenvolver o processo de tolerância, entendeu? Então você vai precisar de doses cada vez maiores e mais próximas, entendeu? Para poder conseguir sentir o mesmo prazer, para que ela faça o mesmo efeito que lá no começo uma única dose resolvia o seu problema. Entendeu? Então aí começa a desenvolver essa tolerância, o seu corpo vai tolerando, você vai precisando de mais, vai chegar a um ponto que a bebida já é fraca, já não faz mais o efeito que você espera, aí você entra ali numa maconha, que é, né, todo mundo acha que é levezinha. Leve, natural. Leve. Eu tô com vários aí com início, já estão dentro de um processo de esquizofrenia por causa da cocaína, da maconha, entendeu? Aí fumei a maconha, fiquei muito relaxado, não tô assim muito legal, acho que eu vou tomar um negócio para me animar, me deixar mais em pé, né? Aí eu vou lá, passo com a cocaína e quando pensar que não, eu já tô numa situação que, como diz o outro, qualquer coisa que vier tá valendo. Quero dar uma muito boa noite à nossa amiga Ana Lu. Ana Lu Canuto está nos assistindo, nos acompanhando. Obrigada, Ana Lu. Ela disse muito bom o tema. Você estava falando, Miriam, estava lembrando, né? Existe, como é que eu posso dizer? Não é um ditado, mas as pessoas costumam se referir à questão do dependente com falta de caráter, né? O adicto, é como se fosse um desvio de caráter. Sim. E na verdade não é isso, né? Isso é um mito.
E eu lembrei, você falou da questão alimentar. Eu não sei se você sabe, eu já pesei 140 quilos. E eu fiz um acompanhamento psicológico antes de fazer a bariátrica, e justamente para identificar se eu tinha compulsão ou não. Eu não tinha compulsão, não foi identificado compulsão. Porém, com o acompanhamento da psicóloga na época, isso foi em 2018, eu fiz 2017, o acompanhamento, eu identifiquei momentos de tristeza da minha vida que eu não tinha, porque eu era uma pessoa muito tranquila, que não reagia. Então, às vezes aconteciam situações que a vida traz, né, em que você não reage, e eu não reagia. Então, para eu não entristecer a pessoa, para eu não revidar, ou para ser a Janaína que eu sou hoje, falar e tal, eu ia lá e realmente eu desafogava ali minhas mágoas, minha chateação, ou com um parente, ou com um familiar, ali no lanche, na comida. Eu lembro que muitas vezes acordava de madrugada. Eu era adolescente, eu tinha 18, 19 anos. E aí eu acordava de madrugada, né, fazia um lanche a mais e tal. E assim, a minha terapia com ela, nunca esqueço, maravilhosa, psicóloga, doutora Jaci Sampaio, em Brasília. Não deu assim o nível de compulsão e tal, mas eu identifiquei o processo da minha vida em que eu peguei as minhas angústias, porque eu era uma pessoa que eu não revidava as falas e os ataques esses que a vida traz, em que eu descontei na comida de fato. E isso me deu só 50 quilos. Exatamente. É assim, dizer que não era compulsão não é bem assim. Não, no quadro dela, isso. Não deu, não por pode exemplo. Fechar dentro do que eu não ligava tudo. Isso. A alimentação. Mas olha aqui, Janaína, olha como é que é simples a questão, por exemplo, da compulsão alimentar. Quem nunca, quando criança, chorou e a mamãe falava assim, ó, se você não chorar, eu te dou uma balinha. Já fiz muito isso. Entendeu? Quando você faz isso, por exemplo, com uma criança, qual a crença que ela vai estabelecer? Quando eu estiver triste, quando eu chorar, eu vou ter uma recompensa. Eu preciso de uma recompensa. E o que eu tenho de recompensa? Um docinho. Um chocolate. Um chocolate, uma balinha que a mamãe me dava. Então, automaticamente, lembra que eu falei aqui que o adulto é reflexo da sua criança? Sim. Então, todas as vezes que o adulto tá chateado, tá triste, ele vai buscar uma recompensa. É como se dissesse, eu já vi gente sentar para comer e dizer assim, eu vou comer esse pudim inteiro, eu mereço. Entendeu? Onde é que ele estava preso? Na recompensa. Na criança sendo recompensada, entendeu? Então, assim, eu escuto isso constantemente, você acredita? Sim. No próprio ambiente de trabalho. Às vezes as meninas param para lanchar e tudo, aí eu falo, não, tal coisa eu não posso. Porque hoje, né, acaba que a gente muda o padrão. E aí elas falam, não, Jana, a gente merece. Exatamente. Aí eu falo, eu posso até merecer, mas eu não posso. Exatamente. Mas eu não devo. Entendeu? Então, assim, é muito comum. A gente não faz isso da mesma forma da dependência química. Mas é o reflexo. Exatamente, porque eu tenho a minha carência. Então, eu começo a identificar na comida uma recompensa, uma compensação para minha tristeza, para minha frustração, por aquilo que eu quero fazer, mas eu não consigo fazer, entendeu? Então, se eu estou ali chateada, eu estou num momento ali que eu não estou me sentindo bem, eu acho que, indo lá, e é pelo mesmo motivo que o dependente químico vai usar a droga, é pelo mesmo motivo que o alcoolista vai beber, é pelo mesmo motivo que a pessoa viciada em pornografia vai consumir a pornografia, entendeu? Eu, na infância, eu tive casos de alcoolismo em casa, né? E eu te digo, as lembranças não eram boas. No entanto, a minha objeção foi ao contrário, né? Eu sempre falei assim, não gosto do cheiro da cerveja, não vou beber e não quero, porque fica, né? Exatamente. Assim, as marcas acompanham cada um de uma forma. Exatamente. Então, tem aqueles que seguem o padrão. Exatamente. E tem aqueles que... Exatamente, mas aí o que acontece? A gente fala muito na repetição do padrão comportamental. Sim. Entendeu? Então, normalmente, meu pai era adicto, ou eu vou desenvolver uma compulsão por bebida, por comida, por qualquer outra coisa.
Entendeu? Porque, querendo ou não, a gente acaba vivendo essa repetição de padrão, tá? Mas isso também está associado a como foi que a criança fez a leitura, como é que ela fez a interpretação daquela situação do pai, daquele comportamento do pai. E hoje, com a modernidade, a gente ainda tem aí esses novos riscos. Pornografia, rede social. Exatamente. Então. Entendeu? E aí as pessoas, assim, o que acontece com a humanidade, principalmente hoje, né? As pessoas desenvolveram uma crença que a gente não pode sofrer. Ninguém mais quer sofrer. Então é assim, ó, eu queria fazer isso, não consegui, nossa, mas tô tão chateada porque isso aqui não deu certo. Me dá um remedinho aí, me dá uma sertralina, por favor, me dá um comprimidinho aqui. Aí vamos anestesiar, vamos dopar, vamos dormir, para não conectar com a dor. Só que a gente esquece que quem nos leva à maturidade é o sofrimento, é a dor. Sim. Entendeu? E a gente faz isso até com os próprios filhos. Sim. Às vezes a gente fica poupando os nossos filhos, querendo viver a vida do nosso filho, proteger nossos filhos de encarar cada faixa etária, desde a criança. Exatamente. Ao adolescente ao adulto. Exatamente. Só que se você poupa o seu filho de crescer, ele vai ter problema a vida inteira. Entendeu? Eu tenho um paciente, alguns meses atrás, eu fui fazer uma mentoria para uma família, problema de álcool, né? E eu achei isso muito engraçado. Eu sempre conto isso para todo mundo. Chegou um rapaz, mais ou menos de 30 e poucos anos, enorme, sabe aquele cara enorme, né? E quando eu entro na clínica, ele estava sentado lá com o pai. Quando eu olhei assim, aí você percebe a simbiose, né? O papai e o filhinho sentado, um maior do que o outro e tal, né? E eu olhei para aquela dinâmica assim e falei, tem codependência bem aqui. Aí já fiquei, né? Aí eu virei pro pai e falei, não, você entra primeiro eu vou conversar com você, depois eu chamo ele. Aí o rapaz ficou e o pai entrou. Aí começou a me contar a vida dele, né? Falou, meu filho é muito bom, sabe? É um excelente rapaz e tal. Só que ele tem uns problemas emocionais, que aí ele terminou um casamento, aí já tem 6 anos que ele está morando dentro da minha casa. Eu coloco o crédito no celular dele e do filho dele, porque ele não consegue parar no emprego e tal, porque eu faço, porque eu dou, porque eu aconteço e tal, né? E o pai, ele todo orgulhoso de estar ajudando aquele filho, resolvendo a vida dele, que assim, eu sou pai presente, eu tô aqui, tô dando tudo pro meu filho, né? Tá, deixei ele falar. Aí ele falou assim, eu não sei por que isso, porque olha, sabe, eu tenho não sei quantos anos de casado, nunca traí minha esposa, vivo muito bem com a minha esposa, trabalhei, sou uma pessoa realizada profissionalmente, né, e tal, hoje eu já sou aposentado e tal. Aí eu falei assim, mas também, né, em compensação, o senhor teve um pai, né, pra ajudar o senhor, pra fazer tudo. Ele, não, eu não tive pai, não. Meu pai morreu, eu tinha 8 anos de idade. E minha mãe já me botou pra trabalhar, pra sustentar os meus irmãos e pra cuidar da casa. Aí eu virei pra ele e perguntei assim, então o senhor quer me dizer que o senhor só se tornou essa pessoa responsável, né, trabalhador e tal, que o senhor é hoje, porque o senhor nunca teve ninguém para fazer as coisas pelo senhor e o senhor precisou ir lá trabalhar, sofrer, correr atrás? Ele foi. Eu falei, e por que com o seu filho você faz diferente? Não deixa o filho crescer. Entendeu? E eu achei engraçado que ele falou assim, pode bater, eu mereço. Entendeu? Miriam. Porque a pessoa, o pai tá ali com boa vontade, tem uma intenção positiva por trás daquele comportamento, só que aquele comportamento é doentio. Aquele comportamento não vai levar o resultado que ele espera. Não vai permitir que o outro cresça. Exatamente. Entra o filho, aí eu vou conversar com o filho, e aí? Não, porque meu pai é muito ausente. O pai disse que dava tudo, hein? Não, porque meu pai é muito ausente, porque ele só pensa em trabalhar, porque não me ouve, porque tudo que eu vou dizer pra ele, fala assim, não, você não sabe, pode deixar que eu faço por você. Dava financeiro e era ausência física. Você entendeu? Miriam, o tempo voa. Já foi. Vou te dar aí 2 minutos para você fazer suas considerações finais, primeiramente para essas famílias, né? Dentro desse tema que nós falamos, o que você deixou de mensagem
né, para essas famílias que sofrem. Isso. Ó, eu vou finalizar essa história que eu estou contando, Sim, tá? sim. O que aconteceu? O rapaz foi para conversar comigo, a gente começou um processo lá, uma mentoria com a família e com ele. Ele compareceu em 3 sessões. Na última sessão, quando ele saiu do consultório, ele mandou um áudio para mim, eu tenho um áudio aqui no meu celular, dizendo assim: olha, eu te prometo que a partir de hoje eu vou me cuidar, eu vou parar de beber, eu vou me tornar uma outra pessoa, porque as suas palavras mexeram comigo e eu prometo para você que eu vou mudar. Aí eu falei, tudo bem, mude por você e tal, né? Tá. Conclusão, 8 dias depois eu estava no sepultamento dele lá no... Por quê? Esperaram para tomar atitude, para buscar ajuda. Tarde demais. Tarde demais. Então, o que eu quero dizer para as famílias? O mais cedo possível. Identificou tanto um familiar com codependência, dependente desse dependente químico ou alcoolista, ou seja lá qual for a situação, identificou, procure ajuda. Mas o meu filho não quer ir, vá você. Meu marido não quer tratamento, vá você. Entendeu? Faça um movimento, vai lá, antes que seja tarde. Infelizmente eu não pude ajudar o rapaz. Entendeu? Ele passou 1 semana sem beber. Aliás, ele passou, parece que 10 dias depois que ele saiu do consultório. Ficou 10 dias sem beber, só que já estava com algum problema no fígado, que atacou o rim, que atacou não sei lá o que. E conclusão, ele morreu. Entendeu? Então, assim, buscar ajuda o mais rápido. Entender que... Por que muitas vezes, Janaína, as famílias não vão buscar ajuda? Vergonha. Só que nós estamos vivendo um tempo que é normal, quase toda família tem algum problema com adicção. Drogadição está presente dentro das famílias hoje. Se não é diretamente, é indiretamente. Se não é meu filho, é meu parente, é meu primo, é meu irmão, é meu cunhado, alguém da família, toda a família tem essa questão. Então, não ter vergonha. Porque, às vezes, para não expor, para não mostrar que eu estou com esse problema, eu não busco ajuda. Janaína, se o codependente, se a família que tem um dependente químico buscasse ajuda, a gente ia reduzir consideravelmente o número de atendimento para diabetes, pressão alta, as comorbidades. Entendeu? A gente ia diminuir essa demanda nos postos de saúde dentro dos hospitais, porque muitas vezes todos esses sintomas estão relacionados à dinâmica de codependência. Então, o meu apelo para as famílias é isso: busque atendimento o mais rápido possível, busque ajuda, entendeu? Mesmo que o seu ente querido lá não queira ir, vá você, se cuida, olha para você, né? Entenda que você não tem responsabilidade de curar o outro. Não depende de você. Muito obrigada. Só da pessoa. Muito obrigada, e eu quero aqui dizer então às famílias que não espere, é isso? A mensagem final é: não espere para buscar ajuda. E cumprimentar aqui, já agradecer que entrou aqui, que nós estamos vendo, nossa amiga Johnny Brasil. Oi, pastora Johnny, muito boa noite. E a Nete Silva, a Nete falou assim, dentro da fala que você deixou: verdade, a vergonha deixa a pessoa não procurar ajuda. A pessoa nunca aceita também ser dependente. Exatamente. Então, assim, eu quero aqui agradecer a todos que nos acompanharam nesta noite, agradecer os nossos parceiros, a Faculdade Faro, a Railan, agradecer o único certificado digital, e aos nossos amigos aqui dos bastidores, que estão aqui conosco até uma hora dessa, mas dizer que vocês são demais. Muito obrigada, viu? E é isso, nós encerramos aqui, dando uma boa noite a todos que nos acompanham. Quarta-feira que vem, Palavra Franca Saúde, com mais um tema para você e sua família. Gratidão e que Deus abençoe a todos. Muito obrigada.